Olá, meninos, tudo bem? Bem, gente, dando continuidade aqui, eu vou trabalhar hoje o setor B2 com vocês, aqui na página 107. Ficou uma questãozinha aqui para a gente resolver, para a gente entrar em outro assunto que da semana passada. Então é a questão 28, fala assim, ó. A imagem a seguir é a representação de um terreno cuja superfície tem um formato de um quadrado. Nesse terreno serão construídos alguns apartamentos. Tá aqui o terreno, isso aqui é uma foto, né? Uma foto. A representação foi feita utilizando uma escala de 1 para 350, sendo que a frente do terreno está no nível da rua principal e o fundo do terreno está acima do nível da rua principal. Visualmente a gente consegue ver aqui. Questão A. Determine as dimensões reais do terreno, representando pela superfície verde e da altura do fundo do terreno em relação ao nível da rua principal. Bem, tá aqui, ó. Fiz o desenho, bacaninha para vocês. E é um terreno quadrado, então todos os lados medem 15. Só que eu tenho uma altura aqui, ó, de 0,8 centímetro. A razão entre essa figura e o tamanho original é de 1 para 350, ou seja, a cada 1 centímetro na figura, 350 centímetros no tamanho real. Então, vou calcular as dimensões do terreno. Eu tenho um terreno que tem 15 centímetros de frente. Qual será que é o tamanho dele no tamanho real? Está aqui, coloco x. E 1 sobre 350. É uma proporção, multiplica cruzado. X vezes 1, 15 vezes 350. Então, no tamanho real, o terreno tem 5.250 centímetros. E a altura lá no fundo, ó, vamos tentar descobrir. 0,8 é no desenho, no tamanho real eu quero descobrir. 1 centímetro lá no desenho equivale a 350 centímetros no tamanho real. Multiplica cruzado, x vezes 1, 0,8 vezes 350. Isso dá 280 centímetros. Essa é a letra A. Vamos para B. As normas para as construções exigem que haja uma fração do terreno destinada à área verde. Se for exigido 12% da área para esse fim, qual é a área que deverá ser reservada? Gente, é o seguinte, aqui ele não está pedindo para transformar para nada. Eu vou deixar em centímetro mesmo. Lá no livro, no final do livro, nas respostas, está em metros. Mas aí, como ele não está perguntando, não está pedindo, vamos transformar em centímetro. Então, gente, eu sei que para calcular a área de um quadrado, você faz o quê? A área do quadrado é L ao quadrado. No lugar de L, eu vou colocar 5.250 elevado ao quadrado. Isso vai dar 27.562.500 centímetros quadrados. Então, essa é a área do terreno grandão, tamanho real. Então, eu sei que essa dimensão é o quê? 100%. Então, quanto que vale 12% dessa dimensão? Regra de 3, né, meninos? Multiplica cruzado. Quando eu multiplico cruzado, eu vou obter 330.750.000 e 100x. Corta 2 zero com 2 zero. E aí eu tenho a dimensão de área verde, 3.307.500 centímetros quadrados. Tá bom? Essa é a última questão, meninos. Ó, eu estou acompanhando a visualização de vocês, tá? Eu estou observando que cada vídeo tem 40 visualização, 45. O que acontece? Juntando as turmas de vocês, eu tenho 60. O que está acontecendo com o restante? Não se esqueça que eu vou passar visto, eu vou querer o portfólio. Então, quem não estiver fazendo vai ganhar uma advertência, tá bom? Então, os 3 últimos assuntos que a gente vai trabalhar com vocês nesse livro é a razão entre perímetros de triângulos semelhantes. Eu já cheguei a comentar isso com vocês, tá? Então, eu fiz um exemplo, achei mais didático. Beleza, eu tenho o triângulo ABC, que eu tenho 3, 6, 8. Eu tenho o triângulo EDF, que eu tenho 6, 12 e 16. Não é isso? O que acontece? Se eu for querer descobrir qual é a razão de semelhança, vamos lá. Eu pego esse lado que o homólogo é esse, então 3 sobre 6. O lado homólogo ao 8 é o 16. Ao 6 é 12. Então, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso L e LL. Porque, tá vendo? Ó, os 3 lados têm a mesma razão de semelhança, que é o quê? 1/2. Só que ele está falando de quê? Perímetro. Então, o que eu vou dizer para vocês?
a razão entre os perímetros vai ser igual à constante de proporcionalidade. Qual é essa constante aqui que eu descobri? Não é o meio? Se eu calcular os perímetros, a razão também vai ser o quê? O meio. Tá aqui, ó. Somando isso aqui dá 17, somando isso aqui dá 34. Somando os lados, né? Perímetro é a soma de todos os lados. Se eu dividir cima e embaixo por 17, vai dar o quê? O meio. Então, lembra daquela afirmação que eu mandei anotar? A razão entre os perímetros de figura semelhante vai ser igual à razão entre os lados homólogos. Vocês anotaram bem no início das aulas. O outro assunto é razão entre alturas de triângulos semelhantes. Coloquei os mesmos valores, 3, 6, 8, 16, 6, 12, e coloquei 2 e 4 aqui como altura. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, vou colocar aqui. Ó, se eu pegar os lados homólogos, vai ficar 3 sobre 6, 8 sobre 16, 6 sobre 12. Essa razão já tinha encontrado antes, né? Agora vamos descobrir a razão entre as alturas? Hzinho sobre Hzão, 2 sobre 4. Simplificando também dá o quê? 1 sobre 2. Então vai aí uma OBM. A razão entre as alturas de figuras semelhantes será igual à razão entre os lados homólogos também. Por último, último assunto, razão entre as áreas de triângulos semelhantes. Bem, gente, eu coloquei o mesmo exemplo dos anteriores, tá? Como eu calculo a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Qual é a base? 6. Qual é a altura? 2 dividido por 2. Qual é a área desse primeiro triângulo? 6. Tá, vamos ver para a área do segundo. Base vezes a altura dividido por 2. 12 vezes 4 dividido por 2. 2 vezes 4 é 48, dividido por 2 é 24. Então, lá vai o que eu vou falar para vocês. Antes, eu tinha encontrado que a razão de semelhança entre esses dois triângulos aqui, nos exemplos anteriores, é o quê? 1 sobre 2. Está aqui a definição da aula hoje. Outra OBM. A razão entre as áreas de dois triângulos será igual a constante ao quadrado. A razão de semelhança entre as áreas de dois triângulos semelhantes será igual à constante de proporção entre os lados homólogos dos triângulos. Ah, professor, como isso, pelo amor de Deus? Tá aqui, ó. Qual foi a área 1 que eu tinha encontrado? A área 1 é 6, a área 2 é 24 e a constante é o quê? 1 sobre 2. Bora lá. A área 1 sobre a área 2 é igual a constante ao quadrado. Simplificando isso aqui vai dar o quê? 1 sobre 4. E se eu fizer 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, tá vendo? Então essa igualdade é verdadeira. A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes será igual a constante ao quadrado. Tá bom? Com isso, meninos, a gente acaba todos os assuntos da frente B2 e iremos para os exercícios. Esses exercícios estão na página 110, tá bom? Tá aqui. Questão 29. Em um triângulo ABC, os lados medem 8, 10 e 12. Calcule os lados de um triângulo semelhante a ABC, cujo perímetro é 40. Então, eu fiz assim. Desenhei o triângulo ABC. Ele disse que um lado vale 8, outro 10, outro 12. Ele mandou criar outro triângulo semelhante, então eu criei o DEF. Eu não sei quanto que vale esse lado, eu não sei quanto que vale esse lado, eu não sei quanto que vale esse lado. Só que ele falou que esse perímetro desse triângulo que é semelhante a ele, a soma desses lados aqui é igual ao quê? 40. E se eu quiser descobrir o perímetro do triângulo ABC, eu somo também. Somando esses três aqui dá o quê? 30. Lembra lá que eu falei? A razão entre os perímetros é igual a constante de proporcionalidade, beleza? Perímetro é igual a constante. Se for área, vai ser constante ao quadrado, mas aqui é perímetro.
Então, a razão entre os perímetros é igual a constante. Qual é o perímetro menor? 30. Qual é o perímetro maior? 40. Então, a constante de proporcionalidade entre esses dois triângulos é o quê? 3/4. Aí, o que eu vou fazer? 8. O lado homólogo 8 é x. Coloquei aqui. Qual é a constante, a razão de semelhança? 3/4. Tá aqui. Multiplique cruzado, 3x, 4 vezes 8 é 32. Depois o 3 está multiplicando, passa dividindo. Quero descobrir o valor de y. Ele pediu para descobrir os três lados. Então, bora lá. O que eu posso fazer? 10 sobre y é igual à razão de semelhança entre os triângulos. 3/4. Multiplica cruzado. 3 vezes y. 10 vezes 4. 3 está multiplicando, passa dividindo. E por último, descubra o valor de z, ó. Cadê? 12 sobre z é igual a 3/4. Tá aqui. 12 sobre z é igual a 3/4. Multiplico cruzado e o resultado é 16. Como só é 15 minutos, eu vou gravar outro vídeo aqui, tá bom? Até mais.